Salve, salve, comunidade. Boa tarde a todos. Se o áudio estiver ok aí, tiver todo mundo me ouvindo, mandar uma palminha, um ok. Fala, Edson, tudo bem? Aqui é o Anderson. Tá me ouvindo? Edson? Estou te ouvindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Edson. Pessoal, vamos dar início aqui a mais uma sessão de palestras. Agora vai acontecer 5 apresentações simultaneamente. Nós estamos gravando todas. Depois a gente vai compartilhar a gravação aí daquela que você não pôde assistir. O Edson Costa é um palestrante da PHP Conference, das primeiras edições, esse ano representando também um dos patrocinadores Diamond do evento, que é a Keep Cloud. Eu sempre peço para que vocês, participantes do evento, conheçam melhor o trabalho das empresas que estão patrocinando o evento, porque sem esse tipo de patrocínio a gente não consegue fazer o evento acontecer. Então a gente acredita que existe uma sinergia interessante aí entre todos. Edson, a palavra é sua, estou por aqui, qualquer coisa é só chamar. Já está gravando? Anderson. Só você Valeu. aí. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar minha carinha aqui nos slides, para ficar fácil. Bom, a palestra de hoje, servidores Linux para aplicações de PHP, tá? Então o foco é trazer aí insights e hackzinhos de como você deixar um servidor performático, entregando bastante resultado para aplicações de PHP, ok? Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar. Estou quase igual a fotos da IA, né? Bom, eu sou o CEO da Keep Cloud. A Keep Cloud é uma das patrocinadoras, né? É um painel de gerenciamento de servidores para PHP, com foco em PHP, e trabalhamos também muito com aplicações em WordPress, tá? WordPress WooCommerce, ok? Bom, eu tenho 42 anos de experiência na área de programação. Eu comecei com COBOL, trabalhei muitos anos com COBOL, trabalhei com Assembly também no começo, mas foquei bastante no COBOL. Mudei para Clipper, uma linguagem para desktop, né? E aí, com a internet, eu fui para o PHP, fui para o ASP, uma linguagem, enfim, que gerou aí o .NET aí do futuro. E aí fui para o PHP, estou no PHP até hoje, né? E uma das minhas principais linguagens, principalmente trabalhando com Laravel. Professor, lecionei por muitos anos em cursos técnicos, palestrante. Eu palestrei, acho que minha primeira palestra no PHP Conference foi em 2015. Então, lá se vão 10 anos se passaram, tivemos outras oportunidades e outros eventos. 20 anos de experiência com e-commerce, né? Então, na verdade, a Equipe Cloud, ela surgiu baseada na experiência de manter servidores de e-commerce para e-commerce funcionando bem, com performance. Então, foi aí que surgiu a ideia, foi dessa dor, né, que surgiu a Equipe Cloud, que inicialmente tinha o nome de Agios Cloud, tá? Então, o nome anterior era Agios Cloud, e nós fizemos um rebrand agora no julho desse ano, e passou a se chamar Keep Cloud. A Agios Cloud e a Keep Cloud tem 8 anos de existência. E no e-commerce, sempre com PHP, a gente inicialmente trabalhava com Magento, e do Magento a gente passou a trabalhar com o e-commerce. Até lá no finalzinho da palestra, eu vou mostrar aí 2 cases do que a gente consegue fazer hoje com o e-commerce, que muita gente ainda acha que o WordPress é só para blog, e o e-commerce, lembrando, é um plugin do WordPress, tá? Então, a gente faz muito hoje com o e-commerce, a gente consegue desenvolver grandes e-commerces com faturamentos bem consideráveis num servidor bem montado, ok? Então, vamos lá. Eu criei um fluxo aqui, que é um fluxo que a gente tem uma stack que a gente utiliza, lembrando que existem, claro, outros serviços utilizados que também são performáticos. Por exemplo, no servidor web a gente usa o Nginx. A gente sabe que hoje tem no mercado o Lightspeed. A gente testou por muitos anos o Lightspeed, não por muitos anos, mas por 1 ou 2 anos, em produção, e a performance para a gente foi a mesma, talvez um pouquinho a mais. Mas o que diferencia um serviço do outro
e optar por um serviço ou outro, é você ter a expertise daquilo que você está trabalhando. Então, hoje a gente, desenvolvedores PHP, para quem nunca trabalhou com Java, se você der uma aplicação em Java, você vai lá, dá uma estudada, você consegue fazer, você consegue entregar alguma coisa. Mas não é com a mesma velocidade, talvez não com a mesma qualidade de que um programador Java. Né? Então, isso funciona também com os serviços que você escolhe para a sua stack. Então, no servidor web, Nginx, num servidor de banco de dados, o MariaDB, que é o que a gente usa. Ah, mas tem o MySQL, ele evoluiu bastante, mas a gente procurou se especializar nesses serviços para poder extrair o máximo de performance que aquele serviço pode trazer. Um dos fatores principais dentro do fluxo é de um fluxo de um servidor, para você prover uma aplicação em PHP, ou com framework Laravel, ou com CMS WordPress, enfim, você precisa trabalhar muito o cache. Tá? Então, o cache em várias etapas, então você pode ter até 3, 4 etapas de cache, todos eles têm que ser trabalhados para que você entregue todo o processo mais rápido possível. Então, vamos falar um pouquinho aqui do fluxo normal, que um cliente, o usuário, né, faz a requisição, manda isso para um servidor web, no nosso caso aqui, o Nginx, aí começa o cache. Se essa página, porque eu estou disponibilizando uma página, acessando uma página, se esse conteúdo dessa página estiver em cache, ok? O que acontece? O retorno é imediato pelo próprio servidor web, então não passa pelo site, não passa por um cache, por um plugin de cache, enfim, é um cache dentro do próprio servidor e retorna a resposta para o usuário. Aí nós já temos uma resposta muito rápida, temos uma resposta praticamente imediata, sem passar pelo PHP, sem passar pelo MariaDB, pelo banco de dados, ou seja, sem passar por nenhum processamento, porque essa página já está em cache, ok? Então, vamos falar do Nginx, que é o servidor web que a gente utiliza aqui, e vai dar ele como exemplo, tá? Então, vou ressaltar novamente, que eu acho que é sempre importante ressaltar, que a escolha do serviço, ela tem que estar alinhada com a expertise que você tem sobre ele, tá? Então, o Lightspeed eu acho que é o que chega mais próximo. A gente, na verdade, não testou o Apache, para ser sincero, mas o Lightspeed eu acho que chegou mais próximo, tem talvez um pouco de vantagem em relação ao Nginx, mas ele bem configurado funciona maravilhosamente bem. Então, é um servidor de alta performance, é orientado a eventos, né, de forma assíncrona, então eu posso ter vários eventos ao mesmo tempo, servindo os arquivos, milhares de conexões simultâneas, então isso é um fator bastante importante, com um baixo consumo de memória. O Lightspeed também traz um consumo bem baixo de memória, tá? Então, em relação a isso, os dois estão ok. Suporte ao HTTP2 e HTTP3. Eu vou falar um pouquinho sobre esses protocolos, um pouquinho mais para frente, porque tem gente que ainda hoje usa o HTTP 1.1, ainda usa. Ou, às vezes por uma questão de configuração no servidor. E o Quick, que é novo também, é recente, na verdade, né, que é baseado no protocolo HTTP3. Ele tem um cache inteligente, ou seja, o Nginx consegue fazer o cache diretamente nele, ou através do cache do FastCGI, ou através do Redis. Lembrando que a compilação normal, a compilação padrão do Nginx, ela não traz o cache em Redis, só traz o cache pelo FastCGI, que ele pode ser feito em memória. Normalmente você mapeia no servidor em memória, um TMPS. No caso do Redis, para você poder trazer ele, você precisa compilar o seu Nginx, né, para poder incluir essa opção, esse pacote, para que você possa armazenar o cache da sua página, né, em Redis.
Lembra, no nosso servidor web, no Nginx, ele é compilado, e então isso é uma das grandes vantagens que a gente encontra e trabalha com ele. Então, na Keep Cloud, por exemplo, a gente compila ele com os pacotes que a gente acha necessário e tem digamos assim, um Nginx customizado, um pouco diferente do que é disponibilizado por padrão, tá? Então, o cache trabalha em memória, né? Então, assim, mesmo com o Redis, mesmo que ele faça a descarga, mas o grande processamento dele é em memória, no FastCGI também. Aí você tem uma redução drástica no tempo de resposta, então o cache tem um fator principal. Lembrando que o cache estando no servidor e diretamente no servidor web, quando bate a requisição, ele já devolve imediatamente. Então, o tempo de resposta é muito rápido. Claro, vamos esquecer aí a latência da distância do servidor, né? Então, vou falar também de infra lá na frente, tem uns servidores no Brasil, você tem em média uma latência de 30, 40 ms. Se você tem servidores em Miami, por exemplo, que é o que a gente recomenda, além do Brasil, é claro, a gente tem isso na faixa de 110, 120 ms. Então, tirando essa latência, a resposta do servidor, tá? Bom, para os arquivos estáticos é super otimizado para disponibilizar CSS, JS, imagens e assim por diante. A compressão do gzip e do Brotli não é nativa, eu não tenho certeza se a gente está compilando, se já está nativa, mas são dois tipos de compressão, o Brotli é mais recente, o gzip eu acho que você já conhece, né? O que ele faz? Ele pega esses arquivos estáticos, inclusive um arquivo em HTML, que é texto, e ele comprime como um compactador zip, tá? E comprime e disponibiliza isso. O navegador descomprime, e já tem agora a opção que comprime mais ainda, e de uma forma mais rápida, que é o Brotli, que eu vou falar já daqui a pouco, e melhora ainda mais a performance. Bom, em termos de segurança, dá para você configurar o rate limiting, proteção de DDoS, você pode bloquear por países, você pode bloquear por IP, enfim, é uma configuração bastante interessante. Você pode bloquear, por exemplo, uma URL específica de login, por exemplo, que se bater mais de 2, 3, 5 requisições por segundo, você bloqueia o IP, então dá para fazer todo esse processo através do Nginx. Eu vou falar desses dois, do Brotli e do HTTP3, que eu acho que é bastante interessante, que são tecnologias, não são tão novas, mas pouco utilizadas no mercado ainda, que é muito importante você ter, que isso faz uma diferença significativa em como as páginas são disponibilizadas hoje para o usuário. Bom, o Brotli é um arquivo de um algoritmo de compressão, né, desenvolvido pelo Google, que é o sucessor do gzip, tá? E que melhora a taxa de compressão, ou seja, ele consegue comprimir mais os arquivos, portanto, você tem uma transferência maior. Para você ter uma ideia, a compressão para o Brotli é de 15% a 25% superior em arquivos textos, né? Você melhora o uso da CPU, então, assim, você tem uma carga menor. Ele usa aí, do lado do cliente, para o HTTP, otimiza mais ainda, que nós vamos falar do HTTP3, tá, com o Quick, para a disponibilização desses arquivos HTML. O slide deu uma bugada ali, mas basicamente é isso. Então, para vocês terem uma ideia, né, você tem um CSS em JS de 100K, ele vai para 20 com o Brotli e 25K com o gzip. Aí você pode falar, mas 5K é muito pouco, né? Mas se você tiver aí vários arquivos, CSS e JS, apesar de no HTTP2 já trazer todos eles de forma simultânea, mas aí você juntando tudo essa economia, você consegue, sem dúvida, trazer mais performance para a sua aplicação. Todos os browsers modernos já utilizam, tá? Então, esse é um protocolo, inclusive, usado pela Cloudflare, quem usa o proxy do Cloudflare, que é um servidor em Nginx, tá? O servidor web da Cloudflare é um servidor baseado em Nginx, também uma compilação customizada, mas em Nginx. Eles também
você tem que habilitar isso, mas ele já fornece esse tipo de protocolo com HTTP3. Aí vamos falar do HTTP3, que também é mais ou menos recente, né? Então, ele tem um round trip, que seria um vai e volta, né, de conexão, um vai e retorno de conexão zero, tá? Em conexões que são recorrentes, tá? Então, ou seja, você mudar de uma conexão para outra, de um formato para o outro, ele mantém esse protocolo, que isso é muito interessante, tá certo? Foi desenvolvido também pelo Google em 2022, vocês verem que não é tão antigo, então são 3 anos aí de uso, e isso demora, né, para que todo mundo se adapte e os serviços passem a oferecer. Então, aí uma dica interessante que é, como é que ele mantém a sessão ativa, mesmo trocando de rede. Então, você está no Wi-Fi, você passa para 4G, ele não precisa reconectar a sua conexão, porque ele faz isso via UDP, ele não precisa fazer uma reconexão para poder buscar os arquivos novamente, então, isso diminui bastante. Então, a latência para novas conexões, de 30% a 50% de redução. Então, quando você tem uma alta latência, principalmente os servidores estão longe, né, fisicamente, então, enfim, você está lá não está em Miami, mas você está em Londres, você está na Europa, né, então, na região da Europa, então você tem uma latência maior, isso acaba diminuindo, porque o handshake entre uma aplicação, entre o vai e volta disso é zero, então fica tudo muito mais rápido, e tudo isso é configurado via servidor. Tá? Aqui eu vou explicar como existia, como existe, que até hoje tem, né? Mas como originalmente era. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, vamos lá. Aí nós temos aqui o HTTP 1.1, que ainda é muito utilizado, que é o padrãozão, enfim, que era o padrãozão da internet, né? Que no TCP você faz um handshake, você manda o sinal, retorna o sinal com um acknowledge, e aí devolve o acknowledge para dizer que, ok, a conexão é estabelecida, e você iria fazer a mesma coisa também no TLS, que é o HTTPS, tá? Seria um handshake de manda o sinal te devolve o certificado, você manda uma chave, devolve dizendo que está ok. Então, todo esse processo. E o que eu acho que era muito mais complicado, em termos de performance, que era a questão dos dados. Por que o que acontecia, o que acontece, né, porque muita gente ainda usa, no 1.1, acontece o seguinte, todos os arquivos são enviados em conexões separadas. Então, se eu tiver 10 arquivos de CSS, mais 10 de JS, mais 50 imagens, dependendo do formato, claro, isso é enviado separadamente em cada conexão. Então, o processo fica muito mais lento, extremamente mais lento, tá? Porque ele está manda um arquivo, retorna, manda outro, retorna, manda outro, retorna. Mesmo hoje a gente sabe que as conexões são rápidas, mas ainda é um processo bem mais lento. Até então que surgiu o HTTP2, que melhorou esse processo, principalmente o processo de dados. O processo de TCP do handshake continuou o mesmo, melhorou no TLS 1.3, que é o HTTPS, né? Nesse handshake houve uma melhora, porque ele só vai e volta numa vez no handshake, mas ele tem múltiplos streams. Então, eu não sei se vocês lembram, mas antigamente era muito recomendado, quando se utilizava 1.1, quando você tinha vários arquivos de CSS, por exemplo, você concatenar eles para transformar isso num arquivo só. Então, por que esse processo? Porque aí ele faria, no 1.1, a carga de um arquivo só, não precisaria fazer de vários. Na HTTP2, a minificação já perdeu um pouco sentido, porque todos os arquivos estáticos são servidos simultaneamente, tá? Porque são múltiplos streams, então eles são carregados todos de uma vez, tá? Então aqui nós temos, né, uma requisição por conexão,
o bloqueio do fim do head e múltiplas conexões TCP, como eu falei para você com outros arquivos. No caso o vai e volta aqui do round trip de um para o outro, teve de 3 a 4, de 2 a 3, já diminuiu o tempo aqui de conexões lentas, então aqui já baixa para 100, mas ainda tem o bloqueio aqui do TCP, lá em cima. E aí, com o HTTP2 e o Quick, olha só como as coisas ficaram extremamente rápidas. E nós temos, num processo tanto do TLS quanto do TSP, ele manda um sinal, devolve ele e está resolvido. O handshake é um vai e volta só, que aqui é zero. E todos os dados são streams independentes e enviados simultaneamente. Então, você tem uma rapidez muito grande, tanto de primeira conexão, né, do primeiro handshake, porque ele faz isso tanto para o HTTPS quanto para o TCP, e quanto para envio dos arquivos. Então, é um processo extremamente mais rápido. Então, quando você estiver configurando seu servidor em JNX, é importante que você habilite o HTTP3, tá? Como hoje também já é possível habilitar o HTTP2, se você não habilita nenhum dos dois por padrão, tá? Então, se você deixa uma configuração padrão, ele vai sempre configurar por padrão o HTTP 1.1. Aí você tem todos os problemas, você tem um bom servidor, mas ele não está configurado para habilitar o HTTP2, e você acaba perdendo em performance, e o mesmo para HTTP3. Bom, em JNX é isso. Eu acho que essas duas são mais importantes dentro do que tem de novo na tecnologia. Você ter um cache de página consistente e configurado, ter um compressor de arquivos da última versão, que é o Brother, e você trabalhar com o protocolo HTTP3, ok? Bom, eu vou voltar aqui só para a gente falar do segundo processo, que uma vez que esse cache passou batido, aí nós temos aqui, ele cai para o PHP, disponibilizar, processar o arquivo, né? E disponibilizar nessa pré-compilação. Aqui também existe um cache, que é o OPCache, o PHP FPM, o pacote oferece o OPCache, ele faz uma pré-compilação desse código. Uma vez que esse código está compilado, ele vai direto para a execução do código, sem precisar fazer a compilação. Então, vamos ver como isso funciona? Então, vamos lá falar aqui do PHP. Vamos lá. Antes disso, eu vou falar de um modo geral. O PHP trabalha com workers. Cada worker processa um arquivo de PHP, uma requisição desse PHP. Esses processos têm um modelo de gerenciamento. Tá? Então, existem 3 modelos para você poder processar ou manter esses workers preparados para processar PHP. Então, o primeiro deles é o estático, que é o static, que você mantém um número físico de workers prontos para a execução do PHP. Tá? Eles permanecem vivos, né, independente das requisições. Então, não importa se tem tráfego ou não. Tá? A vantagem dele é que o overhead é zero para criar processo, porque toda vez que você faz uma requisição e ele vai processar o PHP, esse worker ele é acionado, se ele não estiver ativo, processa, ele morre, desativa. Então, ativa, inicia, né? Bom, acho que é o termo mais correto, inicia e aí encerra, inicia, encerra. Então, se você tem vários workers iniciando ao mesmo tempo, tá? Porque eles podem ser concorrentes, você tem aí, é claro, um consumo de CPU, porque você tem que iniciar esse processo para fazer a compilação.
O worker já estando pronto no modo estático, né? Então, ele bateu o processo. Ele não precisa de nenhuma carga inicial. Qualquer desvantagem dele, que é que pode ser, né? Mas é o consumo de RAM. Ou seja, você tem lá 50 workers pronto para trabalhar, digamos que cada um deles aí, que consuma em média 80 MB, você tem 4 GB de memória que está alocado, porque esses workers estão lá, esperando para trabalhar, tá prontos, tá, né? Então, aí pode haver um desperdício em horário de baixo acesso, mas isso é claro se você tiver uma memória pequena. Qual que é o uso? Servidor dedicado, você tem aí um volume de memória bastante interessante. Quando você tem um tráfego alto e constante, né? Então, por exemplo, no caso do e-commerce, em que você tem um processo aí dia e noite, então, para você ficar iniciando, encerrando, iniciando esses works, é melhor que você tenha uma memória maior e você já deixe isso alocado para esses works trabalhar. Esse, no caso, é o estático. Aí nós temos o modo dinâmico, que ele faz o quê? Ele inicia um número de works que você pré-determina na configuração, tá? Então, eu digo que a quantidade de workers inicial é 10, e aí ele já cria esses workers, ok? E mantém, eu digo que eu quero 10 iniciados, no mínimo 5 e no máximo 25. Basicamente é isso. O que ele faz? Ele inicia os 10, se não tem acesso aos 10, ele retorna para os 5, porque eu pré-configurei, e ele vai até um número de 25, se você tiver uma memória RAM limitada. Então, a vantagem você tem um balanceamento entre performance e RAM, porque você tem esses workers, ou uma quantidade desses workers pronta para trabalhar, certo? Você tem sempre uma reserva, então essa é uma vantagem, e você pode ter essa reserva com um número determinado, um número mínimo, para você não consumir tanta RAM. Então, você acaba tendo um pequeno overhead na criação desses novos workers, né, quando eles se startam e iniciam, tá certo? Uma configuração mais complexa, mas são 5 parâmetros em que você determina, né, quantidade máxima, quantidade mínima, quanto que starta inicialmente. Então, na verdade, não é tão complexo assim. E quando você deve usar? Quando você tiver uma VPS, né, uma DigitalOcean, uma Volt, uma Linode, que agora é a Akamai, enfim, com múltiplos sites. Então, aí o ideal é você trabalhar com dinâmico, manter todos eles com um número mínimo de workers pronto para trabalhar, e assim, quando a aplicação começa a crescer, você sobe esses workers, e aí diminui no mínimo, então ele sempre mantém os workers prontos para uma aplicação ser um pouco mais rápida. Ou sob demanda, tá? Que aí você não tem nenhum work pronto, tá certo? Nenhum work iniciado, né? Então, nesse caso, você só diz qual que é o limite, e aí ele vai criando o worker a cada requisição. É um processo mais lento, porque você tem que iniciar cada vez que o PHP solicita um worker para fazer a compilação, ele vai iniciar esse worker, e aí terminou, ele já vai e encerra esse worker. Então, sempre vai estar iniciando e encerrando. Ele é muito interessante se você tem pouca RAM, então, um servidor muito pequeno, e aí você tem o cache, então, né, trabalhando com o Open Cache, você consegue, nesse caso, ter ele funcionando bem para um servidor pequeno e sem ter um delay muito grande, tá? Então, a latência da primeira requisição, né, que é o primeiro start, aí o overhead constante, que é aquele que eu falei, de criar, destruir processo, né? Então, isso num tráfego alto e constante, né? Aí derruba. Então, isso pode ser, às vezes, a grande causa de sites que, às vezes, estão num bom servidor, tem uma boa configuração até no servidor Nginx, no servidor web, mas ele está com os workers configurados no seu PHP API como sob demanda. E aí, a cada requisição, ele fica executando ele. É uma opção para site aí de baixo tráfego, né?
principalmente ambiente de staging, desenvolvimento, que você trabalha com um servidor e coloca 30 sites lá dentro, são sites que não vão ter acesso, são sites só para desenvolvimento, para teste, assim por diante. Então, né, é uma opção bastante interessante, porque você consegue ter todos eles no mesmo servidor, trabalhando sob demanda, do que no dinâmico eu teria que ter um mínimo, então poderia ter um estouro de memória, e no estático eu teria que ter um valor pronto, aí sim um estouro de memória. Tá? Aqui eu fiz uma analogia que eu acho que é bem legal, né, para falar sobre como é que são esses processos. Né? Então, o que é o estático? O estático é um restaurante com 50 garçons, que são contratados fixos, tá? Então, todos presentes, mesmo às 3 da manhã, custo alto, mas o cliente nunca espera. Então, 3 da manhã, vai estar os 50 garçons lá dentro, mesmo que não tenha ninguém, mas se você chegar, com certeza vai ter um para te atender imediatamente, né? No dinâmico, o restaurante com 10 garçons fixos, então eu contratei os fixos, e eu tenho 40 freelancers. Então, eu vou chamando o reforço conforme vai lotando, né? E eu mando embora quando esvazia. Então, eu tenho sempre pelo menos 5 disponíveis, por exemplo. Então, aí você começa a já ter um delay no seu atendimento. Então, claro, se começa a aumentar, começa a lotar, eu tenho tempo de eu chamar esse garçom freelance, esse garçom ir até lá, fazer o atendimento, e uma vez que ele fez o atendimento, ele vai embora, e aí eu chamo outro, e assim vai, então. Mas eu mantenho os 10 fixos, então, dentro de um programado. Aí. E aí eu tenho sob demanda, que o restaurante não tem garçom nenhum esperando. Então, o cliente chegou lá, chamo o garçom pelo aplicativo, aí o garçom vai lá, faz atendimento, aí depois de 10 minutos que ele serviu, ele vai embora. É barato, mas o primeiro cliente sempre espera mais. Né? Então, não tem jeito. Então, chamar o primeiro cliente, chegar o garçom e assim por diante, é isso que vai acontecer. E aí, dentro de todo esse processo, antes disso, que é o cache que eu falei para vocês do PHP, tem o OpenCache, que muitos servidores que a gente acompanha, não tem ele funcionando, não tem ele habilitado. Ele já vem instalado por padrão, é necessário fazer uma habilitação, habilitar o serviço, né? Você faz isso no php.in, e bastante simples. Então, é só mudar a flag de 0 para 1, pronto, você tem o OpenCache funcionando. Tem umas outras configurações, do tamanho, assim por diante, mas basicamente é isso. A gente sabe, então, que o PHP é interpretado, né? Cada requisição, ele lê o arquivo, faz o parsing, compila para bytecode e aí faz a execução. Isso tem um tempo, né? Todo esse processo. Né? E os arquivos, eles não mudam entre requisições. Por quê? Porque o PHP é o mesmo. A não ser que você faça um deploy, enfim, faça uma alteração, não muda. E só que no processo normal, sem o OpenCache, o que acontece? O PHP sempre recompila. Toda vez ele faz a recompilação. Toda vez ele vai lá, pega um worker e faz a compilação e recompila esse processo. Quando você tem o OpenCache habilitado, o que acontece? Ele armazena o bytecode compilado na memória compartilhada, né? Então, na memória geral, que é utilizada por todo mundo. Então, quando a requisição chega, o bytecode já está pronto, ele vai executar direto. Então, ele elimina o parsing e a compilação. Então, assim, é muito mais rápido, é muito mais dinâmico. Então, por exemplo, no WordPress, uma aplicação WordPress, né, com e-commerce, enfim, é 2 a 4 vezes mais rápido o processo. No Laravel, de 3 a 5. Então, o tempo de resposta diminui de 50% a 70%. Tá? Isso nós estamos falando de casos reais, tá, pessoal? De casos de produção mesmo. O uso da CPU, ele cai drasticamente, porque toda vez que o work está trabalhando, ele vai consumindo, além de memória, ele vai consumindo a CPU, processamento. Então, uma vez que não tem isso, que é disponibilizado de forma imediata pelo OpenCache, esse parsing ele é eliminado, a CPU também cai drasticamente. Tá? Então, isso é bem interessante, porque, olha, servidores que antes serviam as 100 requisições por segundo, eles passam a receber 350 requisições por segundo, na mesma infra, porque ele está oferecendo isso diretamente do OpenCache.
Aí, claro, combinado com o cache do Nginx, atinge uma performance de milésimos. Tem uma desvantagem que eu não coloquei aqui, não é uma desvantagem, mas tem que tomar muito cuidado, porque como você faz a configuração, porque às vezes você faz um deploy num arquivo PHP e ele está servindo ainda o PHP anterior, tá? Então, às vezes é necessário você reiniciar o serviço de PHP para poder limpar o cache do OPCache. Ele faz, por padrão, ele faz isso automático, tá? Mas pode acontecer, então você tem que reiniciar o serviço. Então, tem que tomar um cuidado maior no deploy. Mas uma aplicação que, enfim, tem poucas alterações, enfim, como, por exemplo, um WordPress ou uma aplicação em Laravel, né, que você tem ela já pronta, enfim, né, tem pouca coisa alterando, né, já está funcionando em produção, os ganhos são significativos. Uma coisa que eu acho que é interessante falar do PHP, que eu não coloquei aqui no slide, que é todo o processo de PHP, é importante que eles estejam separados por aplicação. O pool do PHP funciona da seguinte forma. Ele permite que você coloque em sockets, em espaços separados, cada aplicação rodando com usuários diferentes. O que acontece normalmente, as hospedagens compartilhadas já fazem isso por padrão, porque está todo mundo junto no mesmo servidor, né? Então, cada aplicação, cada site, ele tem um usuário diferente, né? Mas muitos painéis e outras aplicações, a própria Azure Cloud, no passado, fazia isso, a gente colocava todo mundo dentro de um usuário só, um pool de PHP só. Qual que era o problema desse pool de PHP para todos os sites que estão no servidor? Eu não consigo trabalhar os processos individualmente. Porque eu posso ter um site com processo dinâmico, eu posso ter, sei lá, um outro site com processo estático e um outro site com processo sob demanda no mesmo servidor, desde que eles estejam em pools, em espaços separados. Como tem cada um usuário diferente, principalmente para aplicações WordPress, você tem um nível de segurança maior. Por quê? Porque quando você tem um problema com malware, o que acontece? Num servidor que trabalha com um usuário só, ele acaba escalando isso de forma horizontal. Então, ele acaba, o malware, indo de um site para o outro, horizontalmente, porque todos têm o mesmo usuário. Se você tem isso por usuário, por pool separado, ele não consegue de forma horizontal. Ele vai ter que acessar o site, encontrar a mesma vulnerabilidade no outro site para poder fazer a injeção do malware. Então, é a vantagem de você separar por configuração de performance, né? Então, você pode dar, por exemplo, trabalhar um worker diferente para um site e questão de segurança. Vamos voltar aqui ao nosso fluxo. Passamos pelo OPCache, compilar. Bom, aí nós vamos para a parte do banco de dados. Uma vez que é solicitada uma requisição ao banco, então ele passou pelo cache de página, não existiu cache, passou pelo PHP, não tinha o OPCache, compilou, e aí ele vai e faz a requisição para o banco de dados. Na requisição de banco de dados, uma consulta, se ela tiver em cache, ela é disponibilizada, o ideal é que ela seja disponibilizada pelo Redis. Então, você colocar o Redis como um cache usamos ele, o Nginx pode usar ele lá na frente, num cache de página, e aqui nós estamos falando de um cache de objetos, um cache de consultas, tá? Um cache de dados. Então, o que o Redis faz? Então, ele armazena os resultados de queries pesadas. Então, fiz a requisição de uma query, eu retornei ela e joguei ela para o Redis. Na próxima solicitação dessa query, ele vai e busca isso direto na memória com o query, que é muito mais rápido, tá? Então, para APIs externas, cálculos complexos que não mudam, claro, frequentemente, porque ele vai armazenando sempre quando a query é a mesma, né? Então, ele é muito legal para substituir sessões em arquivo. Um Laravel, por exemplo, que traz como opção padrão ou em arquivo, ou no banco de dados para armazenar a sessão. Então, você pode fazer isso no Redis, que é muito mais rápido.
Você pode compartilhar essas sessões, inclusive, se você tiver um servidor Redis num outro servidor, entre servidores, tá? Então, o cliente pode migrar de um servidor para o outro, numa aplicação compartilhada, que ele mantém essa sessão de um servidor para o outro, então isso é interessante. Para filas de jobs, tá? Então, no Laravel é bastante utilizado, né? Quando você tem tarefas em background, por exemplo, em mídia e mail, processamento de imagem, enfim, aquilo que vai ser processado em background, e você pode jogar isso por Redis, deixar o jogo e administrar isso por ele, tá? Não jogar em banco, nada disso. Você consegue o rate limit também, jogar em Redis para poder controlar a requisição por usuário. O que mais? Você garante que apenas o processo está sendo executado, você consegue fazer locks, bastante útil, quando você tem múltiplos servidores. Para WebSockets, então, eventos, notificações em tempo real, chat, enfim, todo esse processo você usa o Redis. O caso do Redis, eu acho que só tem, ele é bastante simples, tá? Enfim, em qualquer aplicação, um pacote, né, em PHP, que é o PHP Redis, que é o mais utilizado, porque ele é desenvolvido em C, que é o mais performático, né, o PHP Redis, esse pacote. Então, em Laravel, você usa ele, você consegue fazer a instalação dele você consegue administrar ele pelo WordPress, por exemplo, que já tem isso padrão, através de um plugin, né? Tem que falar um plugin. O mais importante que eu acho que eu tenho que falar sobre o Redis é a distribuição dessas solicitações em banco de dados separados, tá? Isso é muito importante. É muito comum, de, às vezes, você não configura isso corretamente. Então, você põe o cache no banco de dados 0. Aí, você põe as sessões no banco de dados 0. As filas no banco de dados 0. Enfim, todo mundo no banco de dados 0. Aí, você tem aí um acúmulo. Na limpeza, vai todo mundo embora. Você não consegue separar isso. Você consegue, num processo de expiração, porque, claro, o cache vai ter um limite, né? Um limite que você determina na configuração de memória para você armazenar isso. Ele vai fazendo a descarga disso em disco, mas o importante primordial é que você tenha uma memória boa para o Redis, porque aí fica muito mais rápido, performático. Então, conforme isso vai enchendo, ele vai descartando os mais antigos, né? Então, existe também um processo aí de descarte de caches, quando ele está cheio. Só que se tiver todo mundo misturado, ele, enfim, ele vai ficar descartando ali o que está mais antigo. Então, qual que é a dica? É você dividir por banco de dados, né? O Redis tem 16 bancos de dados na configuração, você pode manter até 16 bancos, que é do 0 ao 15, né? É o número. E é importante que você coloque esse, por exemplo, aqui no caso, o cache no 1, a sessão no 0, as filas no 2, o broadcast você pode até manter no 0, o rate limit você pode até manter no 1, enfim, ou você pode distribuir cada um no banco de dados separado, que aí você consegue fazer a limpeza de uma forma específica, né? Eu quero limpar só as sessões, você faz a limpeza só das sessões, quero limpar só as filas. Então, essa é uma dica que muita gente também não faz. Por exemplo, no Laravel, por padrão, no ponto .env, usa o Redis como cache, e aí vai tudo, coloca tudo no Redis. Põe a sessão, põe as filas, põe tudo, mas não muda o banco de dados. Não altera no ponto .env cada serviço num banco de dados separado. É fundamental para você ter um bom funcionamento dele. Passou pelo Redis, não tem essa consulta, aí ele vai para quem? Vai para o MariaDB. Por que o MariaDB? Me perguntaram numa outra palestra. Por que o MariaDB, não mais SQL? Bom, a gente já usou o Percona, né? Muita gente até não conhecia, há muitos anos atrás, usamos por alguns anos também, e aí fomos para o MariaDB, e é uma questão de expertise, e ele é exatamente igual ao MySQL, mas a gente entende que ele é mais rápido, enfim, tem muito mais recursos, ou recursos que, no caso do MySQL, são cobrados. Ou pelo menos eram cobrados, que a gente não acompanha muito o MySQL, a gente acompanha bastante o MariaDB, tá? Então, ele é um fork, né, do MySQL, e ele foi criado pelo fundador original do MySQL, né? Então, por isso que a compatibilidade é total aí, em tudo, comando, drive, ferramenta, totalmente compatível, totalmente igual. Ele tem alguns engines adicionais, né?
Ele melhora em performance para a gente, né? A gente entende que as queries mais complexas funcionam melhor, tá? Eles têm um desenvolvimento mais ativo, mais aberto, os recursos que a gente encontra em Enterprise e em outros, ele é tudo free, enfim, está dentro do pacote. Ele faz uma reescrita inteligente das subqueries, a execução de joins, por exemplo, numa aplicação WordPress, é bem complicada, né? Entendeu? Ele funciona muito bem, né? Ele responde muito bem, tá? Em joins complexos, isso acontece bastante. Então, as thread pools, dead threads, isso é de graça, no mais que ele é cobrado no Enterprise, para onde já era, até onde a gente lembra, tá? É de graça, então você tem um gerenciamento eficiente de milhares de conexões de forma simultânea, então ele responde bem, tá? Ele aproveita múltiplos cores, então se você tiver aí no caso do Select, né, um servidor legal, com múltiplos cores, ele vai funcionar super bem. E ele faz replicação paralela, né? Então, em outros servidores, ou no ponto .bin, aí, para fazer replicação entre múltiplos servidores, não servidores só de gravação, 5, 6 servidores de leitura e tal, funciona super bem. E aí, padrão no Debian, no Ubuntu, CentOS, o WordPress, Laravel, Magento, funcionam tudo igual, então não tem diferenciação para ninguém, tá? Então, a maioria dos hosts usam MariaDB. Eu acho que do MariaDB era isso ah, as configurações do MariaDB, elas são muito particulares, porque cada servidor, ele é muito particular, né? Então, em termos de memória, em termos de CPU, enfim, aí cada configuração, mas eu vou dar uma dica aqui um pouco mais para frente, que vai ajudar vocês bastante fazendo essa configuração. Bom, então nós falamos de 5 camadas de cache aí, né, que é, no caso do HTTP3, que é o primeiro, ou seja, já é 0, de vai e volta, de retorno. Aí você tem o FastCGI, que é o segundo cache, que é o cache de página. Aí você tem o cache de PHP, que é o cache, vamos chamar de terceiro cache. O REDS, que é o cache de objetos. E aí você tem no InnoDB, que é do próprio MariaDB, um cache de carries, que pode estar em RAM, que seria um quinto cache. Então, você tem aí 5 caches para a sua aplicação consumir o mínimo de memória ou consumir o mínimo de CPU, tá? Então, aí tem um resumo da stack, né, que a gente foi porque é proposta, que é um JNX, manter todos os serviços ativados, o PHP FPM com o OpenCache ativado, tá? Então, no caso, o estático, e o Redis mais o MariaDB. Vamos falar um pouquinho aqui de qual que é a infra ideal. Nós temos o servidor, eu vou falar de duas, basicamente, servidor dedicado e VPS, tá? Então, a gente não utiliza Docker, a gente utiliza Docker para desenvolvimento, mas nada em produção, não tem nenhum cliente, nenhum serviço, nada em Docker. Então, a gente trabalha com servidores dedicados ou VPS. Então, vamos falar um pouco do servidor dedicado. O servidor dedicado, você tem recurso, é uma máquina física, né? Enfim, que tá lá espetada num rack, então ela é exclusiva para você, tá? Então você não tem nenhum problema com CPU, é o que tem ali é seu, o que tem de RAM é seu, o que tem de RAM, de disco é seu, então não tem disputa com absolutamente nada. E no VPS ainda tem, bem menos, mas tem, do que uma compartilhada, né? Você tem uma previsibilidade total. Muitos podem achar, mas é um canhão para matar mosca. Mas num projeto bem definido, você tem um servidor num custo-benefício que, com certeza, vai funcionar melhor que numa VPS que você tem que escalar. Você tem a configuração do hardware, então isso é interessante, que você pode ter uma configuração bem específica, né, para os servidores, para o kernel, para os SSDs, enfim. Então, isso é bem interessante. Quando você tem um e-commerce de alto volume, com um orçamento definido, porque a gente trabalha muito com e-commerce, né, no outro modelo de negócio, além da Keep Cloud como painel de gerenciamento de servidores, a gente também trabalha com muitos e-commerce. E existem dois tipos de e-commerce, eu sempre comento isso, que tem o e-commerce que o cliente tem um orçamento pré-definido, então ele sabe, ele tem um valor, quanto ele vai investir para poder fazer contratação de servidor, para fazer contratação
do e-commerce, enfim, de devs, desenvolvedores, de ADS, enfim, eles têm tudo isso definido. Quando ele tem esse orçamento definido, a gente consegue trabalhar com um servidor dedicado, que vai, com certeza, ter um retorno muito melhor, tá? Quando você tem um cliente que não tem definido, ele fala às vezes, eu quero montar um e-commerce. Como assim? Não, eu quero montar uma lojinha, eu já tenho uma loja, eu quero montar uma lojinha. Então, ele não tem um orçamento definido, ele tem, às vezes, um orçamento mínimo ou baixo, e aí você coloca ele numa VPS, porque loja que não tem tráfego, cliente, ela não vende. E tráfego tem que ser pago. A não ser que você conheça um influenciador, enfim, tem um outro caminho para trazer isso por orgânico. Então, tirando isso, você não tem. Então, para tudo isso, precisa de investimento. Então, se você fala, vou montar uma lojinha, e essa lojinha não precisa ser muito cara e tal, mas então você não tem dinheiro para trazer o cliente para a loja, através de tráfego pago, então esquece. Então, essa loja não vai crescer, então você pode botar ela numa BPS. Tá? Então, e as localizações é sempre, né? Brasil, que caiu muito, tá? O preço dos servidores dedicados no Brasil. Então, a gente já está trabalhando com um fornecedor aqui e tem caído bastante. Era muito caro antes, então vale a pena. Ou em Miami, que eu acho que é a menor latência que a gente entendeu até hoje, tá passando por vários fornecedores. Temos um fornecedor em Miami, é a menor latência. Então, esses dois lugares. Aí nós temos a VPS, que está bem popular hoje em dia, né? DigitalOcean, Linode, outros, até a própria AWS tem VPS. Aí já tem um isolamento de recursos entre clientes, né? Então, tem uma performance consistente, que é boa, o custo acessível, né? Então, você começa a $5 se estiver fora do Brasil, Miami, por exemplo, ou $7 se você tiver buscar servidores do Brasil. Então, muitas VPS, a Vultr, a Linode, só a DigitalOcean, que acho que ainda não tem, já está oferecendo servidores no Brasil. Então, enfim, é interessante, porque você tem um ganho de latência, tá? Bom, você consegue escalar mais fácil, né, em minutos. Então, você tem que desligar o servidor para fazer escalar, mas é possível. Ou se você tem uma campanha pré-definida, amanhã eu vou fazer uma campanha, então você consegue fazer um upgrade de RAM e CPU, sem precisar migrar e tal, de uma forma bem rápida, e retornar isso, fazer um upgrade e um downgrade ao mesmo tempo. Eu acho que isso é bem interessante. O sistema operacional, enfim, você não tem gestão de hardware, você não tem gestão de nada, então fica tudo muito mais fácil, né? Então, é bem legal para loja. Eu senti loja porque o nosso contexto aqui é e-commerce, né? Então, a maioria, então, assim, para as lojas, início de operação e tal, ou como pode ser um orçamento flexível, né? Enfim, não tem muita grana, é sempre um VPS e é bem interessante. Lembrando que, se essa loja começa a crescer, você precisa começar a fazer o upgrade desse servidor. E ele começar a chegar num custo de 60, 80, $100, aí você tem que ir para um dedicado. Você consegue dedicados fora do Brasil, no Brasil não, mas em Miami, por exemplo, você consegue dedicados nesse valor, que é aí com uma potência muito maior, com bastante CPU, com bastante memória, enfim, funciona bem mais. A localização é a mesma, tanto Brasil quanto Miami, tá? Porque, enfim, é a menor latência. Aí vamos falar de inteligência artificial, que meu tempo está quase no final. Como utilizar, tá? Para você poder configurar, às vezes, o servidor. Né? Então, dá para você fazer uma análise de configuração. Então, às vezes, você tem lá um nginx.conf, um phpin, ou my.cnf, que é do MariaDB, né? E aí você coloca ele no cloud, né? Que é o que a gente recomenda, que a gente usa bastante até, Gemini, enfim, ChatGPT, enfim, você cola lá, mas é importante que você faça a colagem disso, mas deixe bem claro a estrutura, a infra que você tem, né? Então, que é, enfim, quanto você tem de RAM, quanto você tem de CPU, quanto você tem de disco, quanto você tem de
entendeu? Todo o seu hardware para que ele te dê uma configuração bem certeira e bem próxima, tá? É muito legal para você fazer, às vezes, análise de erros, tá? Isso é bem interessante, porque às vezes você tem um log de erros, você fica lá se matando para procurar, fazer uma volta, de onde veio, como foi. Você só joga isso no GPT, você consegue, no GPT, enfim, no IA, você consegue ter um insight interessante, às vezes, da onde que está o erro, de onde está surgindo, às vezes uma configuração tola, boba, entendeu? Um espaço que você deu entre uma palavra de 2 pontos, quem é dev aqui, nas minhas antigas, isso quebrava tudo, né? E depois de muitas horas de compilação. Então, assim, é bastante interessante, né? Fazer análise de slow carries lentas. Então, se é uma aplicação que você está desenvolvendo em Laravel, em PHP, ou num outro framework, enfim, você tem que trabalhar muito essas carries. Então, às vezes, você acha que, olha, eu fiz aqui uma carry que ela me trouxe exatamente o que eu precisava, mas ela está extremamente lenta. Então, você vai degradar completamente a sua aplicação, o Redis não vai te ajudar. Então, às vezes, e se você tem isso configurado para que você gere um log de carries lentas no MariaDB, enfim, você consegue capturar essa carry e aí joga no ChatGPT e diz para ele, pô, o que está errado aqui, né? O que eu posso melhorar? Então, isso é interessante, tá? Você pode pedir para a IA, por exemplo, criar scripts de automação, né? Que isso é bastante legal, às vezes, para fazer um backup, ou, enfim, para fazer um deploy, ou alguma rotina pós-deploy. Então, eu acho que é bem legal. Preparar a documentação, então, às vezes, você chegou num Nginx que você define como bom, num PHP-INI, num PHP FPM, no mais, enfim, aí você pode jogar tudo isso na IA e pedir para que ela documente tudo isso, tudo que foi feito, se você tem uma equipe de devs, para que compartilhar entre as equipes, tá? Aí é o que eu falei, né? Você tem que ser bem específico, tá? É importante que você seja bem específico, diga exatamente como está para solicitar uma dica ou uma melhoria naquela configuração, exatamente qual é a versão do seu PHP, que tipo de PHP, se é uma MariaDB, qual é a versão, se é um Debian, um Nginx, enfim, tudo que você tem disponível para se trabalhar. O contexto também é importante, porque às vezes, é uma aplicação PHP, ou, enfim, você não diz exatamente, mas o que é um WordPress? É um WordPress com e-commerce, é um Laravel, é um outro framework, tem fila, não tem, é pouco tráfego, não é? Então, elabore tudo isso no texto, entendeu? Que você, com certeza, vai te dar uma resposta bem interessante. E é claro, né, a IA usa ela como ponto de partida, peça ajustes, alternativas, explicações mais profundas, para poder entender se tudo está realmente correto, né? Mas, lembre-se que a IA acelera o processo, né? Mais testes, esteja antes de produção e monitore, porque a IA viaja, viu? Principalmente nessa questão dos servidores, de configurações, viaja muito, às vezes. Então, tem que tomar muito cuidado, testar num stage, num servidor separado, para ver se tudo isso está funcionando, para não ter surpresas. Aqui tem 2 cases, tá? São e-commerces que trabalham com WordPress WooCommerce, que é a base desse modelo de negócio que aqui o Cloud tem também. Então, nós estamos falando aqui de um e-commerce esse ano, que vendeu já 46 milhões. Esse aqui é um clube de serviços, na verdade, né, com uma mensalidade, com um valor que se paga. Então, por isso que os valores são exatinhos, né? E o ano passado foi até novembro, agora foi 41 milhões, e até hoje 46 milhões no e-commerce, tá? Servidor bem otimizado, Nginx, PHP, FP, MariaDB e assim por diante. Esse é o primeiro, é o nosso maior cliente, tá? E aí nós temos o menor cliente, que é um 9 milhões, está vendendo menos esse ano, né? O ano passado, até novembro, vendeu 12. Isso até foi, acho que foi no dia da Black que eu tirei, se não me engano, foi na sexta-feira. Teve uma palestra no sábado e eu apresentei isso numa outra palestra. Mas esse é o menor cliente, então, está hoje com faturamento de 10 milhões, é um pouco mais um pouco menos de 1 milhão por mês. Tá? Então, é possível, um servidor bem trabalhado, bem otimizado, você ter aplicações aí com um grande volume que funcionam super bem.
E é isso, pessoal, obrigado. Tem um QR Code aí com o meu contato, quem precisar, enfim, estou à disposição para perguntas, dúvidas, bate-papo, trocar ideia, trocar informações. Eu acho que é sempre legal a gente trocar ideias, às vezes tem stacks novas, e eu gosto muito de testar. Então, é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado. Eu não sei se tem perguntas, o Anderson está por aí, Anderson? Estou por aqui. Parabéns aí pela apresentação, Edson. Obrigado. Tem uns 5 minutos aí, quiser, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Lucas. Bora. Bora. Pô, parabéns aí, né? Bastante coisa. Dá pra ver que as vendas, né? Bastante coisa. O resultado é bom. Dá para ver que tu trouxe aí bastante especificidade aí, né? Na questão do uso que é o uso básico, né? Tem gente vendo aí assincronismo em PHP, e tu tá entregando muito com o básico, em Nginx, cuidando do cache de ponta a ponta, né? Do servidor, até mesmo do OpenCache e chegando no banco de dados. E lidando bem com a limpeza desse cache também. A pergunta é, tu falou sobre a questão do WooCommerce, né? Que ele é mais poderoso do que parece. Eu venho muito desse contexto mais monolitos, frameworks, microframeworks. Então faz tempo que eu não brinco com WordPress e WooCommerce. Como é que está esse mercado PHP hoje? Como é que está o poder dessas libs hoje? É um mercado promissor? Como que tu vê? E a evolução junto com as coisas novas, né? Que os frameworks estão evoluindo pra caramba, né? Sim. PHP está evoluindo. Como é que está esse mercado de CMS, eu diria? Então, para falar em framework, eu acho que o Laravel é a grande estrela do momento, né? A gente é suspeito a falar porque a gente usa muito aqui, né? Em outras aplicações, né? E mais em termos de CMS e e-commerce, o e-commerce teve uma grande virada de chave em 2022, acho que se eu não me engano, ou 23. O que acontecia, qual era o grande problema, grande gargalo do e-commerce era que, quem conhece um pouco de WordPress, a tabela padrão lá, a tabela posts e a tabela posts meta. Então, o e-commerce guardava tudo lá dentro, inclusive os pedidos, que é o que era o mais problemático, assim, que era mais sensível em termos de velocidade, processamento e assim por diante. E ele guardava tudo dentro de posts, e a tabela de posts meta. Cara, a aplicação com 1 milhão de pedidos, acabou. Ela começa a ficar super lenta, super complicada. A comunidade vinha exigindo há muito tempo que separasse essas tabelas, criasse uma tabela específica para pedidos, deixasse a tabela de posts para posts, e uma tabela específica para pedido com a estrutura correta, com performance, com, enfim, as carries corretas e assim por diante. Isso foi lançado em 2023, e aí foi um divisor de águas em termos de performance, que a gente, por exemplo, a gente tinha clientes grandes que todo ano eu tinha que zerar a tabela de posts, zerar do ano passado, colocar numa outra aplicação e praticamente iniciar os pedidos do zero para rodar aquele ano. Pra você ter uma ideia como era bastante complicado trabalhar com uma tabela de posts. Com o que chama HPOS, é a sigla, acho que é High Performance Order, alguma coisa assim, HPOS, que foi lançado em 2023, isso foi um divisor de água, e, cara, assim, tem um mercado bem interessante, dá para você fazer muita coisa. Eu fiz uma apresentação no WordCamp sobre o e-commerce no sábado passado, e falando sobre isso, inclusive, então vai estar no wordpress.tv, quem quiser assistir lá depois. Cara, eu acho que é um grande caminho, e eu acho que no Brasil, principalmente, dá para se fazer grandes e-commerce com e-commerce de forma rápida, interessante e rentável, tanto para o cliente quanto para o dev, ou para a agência, enfim, está trabalhando. É um mercado bem interessante. Show de bola. Obrigado. Valeu. Mais alguém? Túlio?
Boa tarde, pessoal. A minha dúvida não é nem uma dúvida, é só como foi a Black Friday, assim, do seu lado. Foi tranquilo a questão de servidor, manter o alto volume de processamento? Você Túlio, poderia explanar um pouquinho para a gente? graças a Deus, eles mudaram a Black Friday. O que mudaram? Talvez vocês não percebam. A Black Friday, há muitos anos atrás, era na última sexta-feira, no mês de novembro, como acontece fora do país, e era o caos total, sempre. Um problema, servidor, enfim, era uma loucura, a gente, todo mundo de plantão. Os clientes foram mudando isso. Virou a semana, aí depois a quinzena, e agora já faz, acho que uns 2 anos, pelo menos, ou 3, que é a Black November. Aí o que acontece? Tudo aquilo que acontecia numa única sexta-feira foi diluído durante o mês. Então, para a gente do lado de infra, para a gente do lado que está cuidando desses e-commerce, foi a melhor coisa do mundo. O cliente continuou faturando, não num dia específico, mas ele acaba diluiu isso no mês todo, e para a gente acabou diluindo esses clientes. Então, na sexta-feira específica, foi muito tranquilo, porque o cliente, e todos eles, tá? Isso não é só os meus clientes, acho que se vocês repararam, todo e-commerce teve uma Black November, ou pelo menos iniciou, e aí na sexta-feira fez alguma coisa diferente, e assim por diante. Sim. E aí, para ajudar, tem o Cyber Monday, foi na segunda. Então, assim, diluiu, graças a Deus, diluiu, o cliente continuou faturando, e a gente agradeceu que não tem aquela carga gigantesca que acontecia num Também dia só. trabalho aqui no setor de e-commerce, né? E Uhum. aí a gente viu realmente essa diluição ali no mês de novembro, mas ainda assim a sexta-feira ainda é crítica, ainda tem um volume grande de transações na sexta aí. No mais, é deixar um tríplice fraternal abraço e agradecer o irmão pela palestra aí. Boa, boa. Estamos sempre de colunas aqui.